Mais um programa totalmente mãe no ar e eu queria dizer que é muito bom poder contar com a sua companhia. No programa de hoje nós falaremos sobre mães dominadoras ou então mães abusivas, como também é conhecido. Se você costuma tomar muita conta do seu filho, da vida do seu filho principalmente, fique atenta, você mamãe que está assistindo a gente. Vamos falar também sobre novidades do Espaço Claro, que está prestes a abrir uma nova loja aqui em Campos. Falaremos também sobre novidades na loja de fábrica da Dorel. E é claro que eu vou deixar vocês com as fofurinhas, mas lembrando que está rolando promoção e sorteio lá no Instagram e no Facebook do programa Totalmente Mãe. Se você ainda não está participando, corre lá que ainda dá tempo. Roda a vinheta que o programa Totalmente Mãe vai começar. Hoje vamos falar sobre mães dominadoras e se é possível conviver com elas harmonicamente. Eu convidei a Cristiana Laterça, ela que é psicóloga, para falar para a gente sobre esse assunto que acaba causando diversos malefícios, tanto para os filhos até para os próprios pais, né, Cristiana? Isso. Obrigada, Nayara, por ter me convidado. É um Ai, prazer estar aqui. Falar de um assunto tão pertinente e ao mesmo tempo tão complexo, Isso. né? Que são mães dominadoras. O que são mães dominadoras, né? As pessoas vão perguntar aí, todas as mães são dominadoras. Não. Na verdade, o termo é mães abusivas, né? São aquelas mães que criam os filhos reflexo delas. Isso. E eles acabam tendo que fazer tudo aquilo que elas gostariam que eles fizessem. Ou então que elas gostariam de ter sido. Perfeito, que é o pior. Que é o pior, né? Parece aquele sonho rustido que acaba jogando pra cima da criança. Elas não conseguiram ser lá atrás e o que elas fazem? Elas trazem agora projetando nos seus filhos. Então elas acabam fazendo com que os sonhos dos filhos sejam o quê? Interrompidos. Muitas das vezes eles não são nem realizados, porque a pressão psicológica delas é tão grande que a criança acaba fazendo, sem perceber, claro, tudo aquilo que elas querem. Entendeu? Então, o perfil da mãe abusiva, hoje até tem um termo novo por causa dos super-heróis, né? Por causa da vampira, do X-Men e tudo. Eles estão chamando de mães vampiras. Nossa, olha aí. Mães que sugam esses filhos a tal ponto que eles perdem a identidade deles. Né? E é uma coisa que você não tem controle. Quando você vai ver, você já está fazendo, você é reflexo daquele meio que você está inserido. Então você começa a perceber que tudo é muito à volta daquela mãe. São mães com baixa tolerância à frustração, né? Porque qualquer coisa que você desagrade a ela, ela chega e logo, né, fala pra você, né? Você sabe que eu não vou ficar bem com isso. Ela usa frases muito pontuais, mas frases fortes para prejudicar o filho, emocionalmente. Eu falo prejudicar emocionalmente. Posso até te dar um exemplo. Eu tenho mães, por exemplo, no consultório, eu faço orientação vocacional, então as crianças chegam com os sonhos delas. Mas primeiro eu falo com as mães, eles são menores. E como que elas chegam? Olha, ele tá vindo para orientação, mas por mim, isso é uma fala delas, sim, 90%. Mas por mim, você sabe que faz medicina. Porque você sabe que a única coisa que dá retorno financeiro hoje rápido é a medicina. Eu não discordo delas, mas eu discordo também que vai muito da escolha do que aquela criança, aquele adolescente quer. Então, assim, quando eu vou conversar, muitas das vezes eles querem coisas assim. Eu tô com um menino que, assim, a mãe é médica e ele todo voltado para psicologia ainda. Olha aí. E nós fizemos a orientação, ele já sabia o que ele queria. Ele foi, na verdade, por ir. Sabe aquela pessoa que vai? Eu vou, já que ela quer que eu vá, eu vou. E eu conversei com ele, eu falei que, olha, tem os benefícios, tem os malefícios, como qualquer outra profissão. Mas assim, trabalhar com essa mãe é o mais importante. É mostrar a ela que o sonho não é dela. O sonho é do filho dela. E ele não pode ser aquilo que ela projetou. Ele tem que ser aquilo que ele, o quê? Almeja ser. Entendeu? Então a gente vai ver, assim, inúmeras mães dominadoras, assim,
do nosso lado, vizinha, tia, nossas mães, que eu acho que as nossas mães foram muito dominadoras, por aquelas mães que sonharam os sonhos delas pra gente. Então, quando elas viram que a gente estava fazendo tudo ao inverso, o mundo delas desabou, entendeu? Assim, desabou, meu mundo acabou. Essa menina, eu criei ela, é sempre assim, né? Eu criei ela pra fazer isso. Eu que gerei. 9 meses. Que tem essa outra visão, que é que a gente santifica a mãe. Então, muitas das vezes, a gente não bate de frente com elas. Sempre. Entendeu? A gente não bate de frente. E isso acaba gerando conflitos internos na própria criança, no próprio adolescente, né? Claro. E são normalmente essas crianças, esses adolescentes que vão baixar no seu consultório com as mães desesperadas, dizendo, meu filho está com depressão, por quê? Meu filho está com depressão, por quê? Né? O problema nunca está no seio familiar. Não estou falando que só tem mães dominadoras, não, tem pais. Esse é um título que é denominado a pai, não as mães. O que a gente tem que entender é que esse título sempre foi do pai. Sempre foi do pai. Porque era uma figura dominadora, era figura protetora. É o patriarcalismo geral, lá que vem do feudalismo, da Idade Antiga para sempre, isso, né? Só que hoje em dia a mulher está com esse papel pesado. Elas começaram a achar que elas vão perder, né? E perder o quê, gente? Filhos não são nossos, sabe? Os filhos nos foram emprestados, né? Foram nos emprestados, eu sempre falo, para nos tornarmos pessoas melhores. Né? E a gente tem que criá-los para o mundo. Quando eu falo isso, tem mães no consultório que querem me matar. Não sei como elas voltam. Entendeu? A gente tem que criar para o mundo. O mundo está lá fora, eles vão fazer como lá fora se a gente não ensiná-los como caminhar sozinhos. Então tem toda essa questão envolvendo essas mães, né, abusivas. Por que abusivas, Cristiano? É um termo tão pesado. É, bem pesado esse termo, né? Mas porque são mães que abusam emocionalmente dessas crianças. Né? Vampiras, elas estão sugando essas crianças. Eu vejo projeção o tempo inteiro em cima das crianças. E quando as pessoas me perguntam, você tem uma filha, você não faz isso também? Eu não, minha filha faz o oposto do que eu fiz na minha vida. Eu nem queria que ela fizesse algumas coisas, mas ela faz porque é a escolha dela. Ela escolhe fazer. Né? Ela tem uma vida inversa à minha, é muito engraçado. Só a escolar que é muito parecida, que é a única coisa que eu cobro, é a vida escolar. Agora o resto, o que você quer fazer? Eu quero fazer balé. Eu não fiz balé. Muito pelo contrário, fiz ginástica olímpica, fui pular, fui fazer outras coisas. Ela hoje vai desfilar. Eu nunca fiz essas coisas. E ela, o tempo inteiro, fazendo aquilo que ela o quê? Traz como desejo próprio dela. Mas aí foi bom você falar dessa vontade da sua filha. Qual que é, assim, fugindo um pouco do tema, mas ainda dentro do tema, qual que é a idade certa que a gente pode considerar que a criança pode tomar as próprias decisões? Autonomia? Autonomia para escolher atividade física desde sempre, né? Com 5 anos, 6, a gente já começa a perguntar assim, levar para conhecer, para elas poderem ter noção de que o balé você vai fazer isso, a natação você vai fazer aquilo. O que você quer fazer? A gente leva eles para conhecer. Antes não, porque antes eles são nossos. Né? Todo cuidado tá ali. Até os 5, o filho é nosso, né, gente? Não, eles são nossos a vida inteira. Não, as mães vão querer me matar. As mães vão querer me matar. São nossa a vida inteira. Só que eu acho que a autonomia, a gente começa a trabalhar muito cedo para que eles não tenham problemas futuros. Né? Eu tenho meninas que até hoje elas não sabem ir para a escola sozinha, elas não fazem o Nescau delas, isso elas têm 14 anos. E as mães vão reclamar disso. Mas quais são os maiores culpados? Os pais. Os pais, que fizeram a vida toda. Então, quando eu começo a ensinar, poxa, vamos colocar as coisas na altura das crianças, vamos fazer o seguinte, leva ele para conhecer a tal escola que você vai trocar ele de escola. Porque assim, os pais vão trocar eles de escola, mas também não explicam qual é a escola que eles vão colocar. E nem explicam por quê. Não. Leva a criança. Então, assim, 80% das crianças que estão comigo, elas conhecem a escola que elas vão estudar. Porque eu peço isso às mães. Levem eles para escolher. Mas, Cristiano, eu não quero que estude em tal. Não leve em tal, gente. Leve em outras. E faz ele chegar e se sentir o quê? Acolhido até nessa escolha da escola também. Entendeu? Então assim, a situação já muda completamente de figura, né? Muda. Ai, que coisa boa. Mas então, olha, eu vou fazer um intervalo agora. Okay. Mas a gente vai voltar no próximo bloco, porque a gente ainda tem muito mais para falar de mães dominadoras. Tá bom, gente? Eu volto daqui a pouquinho, não sai daí.